Pessoal, meu nome é Rômulo Lima, eu sou piloto de helicóptero em Belo Horizonte, tenho um canal no YouTube chamado Canal Voando Comigo e hoje eu tô aqui no Tomei Gosto, vou bater um papo com o Mário Alasca e tomar um cafezinho aqui e bater um papo bacana. Olá, olá, salve, salve! Começando mais um episódio do Tomei Gosto Podcast Cerveja, Café ou Vinho. Você que tá nesse canal, você que tá no áudio, você que tá no vídeo, você já me viu falar com o chefe de cozinha, com especialista em churrasco, você já me viu falar com treinador de voleibol, você já me viu falar com especialista em café, queijo, mas hoje nós vamos falar com um cara que é especialista em voar, não só voar, como voar de helicóptero. Eu vou falar com o Rômulo Lima, ele é comandante, ele tem um canal Voando Comigo. Se você ainda não conhece, conheça. É claro que você vai dar um alt tab aí, nem sei se existe mais. É abrir nova guia, né? Você não vai fechar essa guia para entrar no canal dele agora, mas no final você vai entrar no canal dele, é um barato, chama Canal Voando Comigo. Se você é de Belo Horizonte, é muito gostoso assistir, porque ele sobrevoa a nossa cidade todo dia e tem uns pontos de interesse, ou sei lá, de referência. Ele vai falar sobre isso, como é que chama isso, porque eu não sei, eu não sou piloto de helicóptero. A humanidade agradece, não tem a menor condição de eu fazer uma coisa dessa. Eu não confiaria em mim se eu tivesse que voar. Aquelas perguntas idiotas, né? Qual que é o serviço de bordo do helicóptero? O que pode comer, o que não pode comer? Além de tudo, esse cara já tentou ser jogador de futebol. Como que alguém faz essa transição de jogar futebol e pilotar helicóptero? Ele bateu a cabeça 2 vezes na trave? Ninguém sabe, né? Enfim, vai ser um papo muito legal. Se você tá no áudio, já salva o episódio, já se prepara. Aliás, muito obrigado, galera do áudio. Na virada do ano de 2022 para 2023, a gente ficou em primeiro lugar no Brasil no Apple Podcast Food, né, que é o nosso segmento. Então, agradeço a todos. Vai começar o papo. Vem comigo, aperte cintos. Helicóptero usa cinto? Nós vamos descobrir agora. Comandante Rômulo Lima, cerveja, café ou vinho? Café, com certeza café. Mas você bebe cerveja e vinho? Não bebo. Você não bebe álcool? Não bebo. Então não sirva para ser piloto de helicóptero. Não, é para ser piloto, não precisa não beber. Isso é uma escolha minha, desde a infância. Eu nunca tive interesse em tomar cerveja, em beber, adolescência. Eu acho que até porque pela profissão, né, que eu queria ser jogador de futebol, então eu sempre fui um cara muito disciplinado. Então, não pode beber, que vai te atrapalhar. Eu preferi não beber, passei aquela fase, né, de adolescente e tal. E hoje eu tomo um vinho de vez em quando com a minha esposa, porque ela insiste muito. Mas para acompanhar ela do que você gosta. Exatamente, né? Mais para acompanhar ela do que eu não faço questão. Agora um cafezinho de vez em quando, isso é bom. Você chegou a profissionalizar? Profissionalizei. Eu comecei nas categorias de base do Vila Nova. Grande Leão. E é Leão, né? Leão, não é Leão. Você vê que a torcida fica... Leão. É isso aí. Comecei lá e aí eu profissionalizei no Vila Nova, joguei no Vila Nova. Depois do Vila Nova eu joguei também Democrata de Valadares. Pantera. Rodei alguns clubes, Guarani de Divinópolis. Aqui em Minas acho que foram esses. Joguei também na Ferroviária em São Paulo, Sim. Rio Claro em São Paulo. Disputei Mineiro, disputei Paulista, disputei Módulo 2 do Mineiro. Então eu dei uma rodada boa por aí no futebol. Que ano que você era profissional, que você tava nesse time aí? Olha... 2012 pra cá, você jogou profissional? Não, eu parei em 2011. Então não narrei jogo seu, porque putz, aí era muita larguice, né, velho? A gente no 98 narrando o jogo do cara, o cara senta aqui, piloto de helicóptero, graças a Deus que não. Uma pessoa a menos pra ter raiva de mim. Mas então cerveja de modo algum? Não bebo, até porque eu não gosto. O vinho, hoje em dia eu gosto, mas é aquele vinho mais doce, sabe? Sim. Aquele que... Sim. Eu gosto de um vinhozinho doce, a minha esposa escolhe, porque eu também não entendo de vinho, mas tomo com a minha esposa para acompanhar. Pelo visto, você é aquele cara que o vinho é um suco de uva ruim que você bebe ali para agradar a patroa, Isso, né? Exatamente, cara. Você definiu perfeitamente para mim. É isso mesmo. Engraçado, as pessoas que eu conversei que não bebem nesse podcast, que foram excelentes entrevistas. O Romeu Zema, governador, não bebe. O Enaldinho, youtuber, eu não sei se você tem filho que assiste. Sim, o dia inteiro. Mas ele não bebe. E quem que é o outro que não bebe? E tem o Fauzi Hatten, que é estilista, que tá só em áudio lá em São Paulo, que não bebe também.
E deve ter tido mais algum ou outro. E quem que não bebe que falou aqui comigo? Teve mais alguém recente? Não tô lembrando aqui não. Mas teve, cara. Pessoas que não bebem são muito interessantes também. Hoje em dia é mais comum, né, as pessoas não beberem. Porque antigamente, né, até quando eu jogava, as pessoas, vamos sair tomar uma cerveja. Não, não bebo. Cara, você não bebe, você é crente, você fez alguma promessa? Não bebo. Então eu era o diferente, sabe? Então muitas vezes eu deixava de sair por causa disso. As pessoas bebiam e tal, e eu não... Sou mais na minha. Hoje em dia não, hoje é mais fácil. Tem muita gente que não bebe, muita gente que curte a noite ali sem ter necessidade de beber. Mas você consegue acompanhar a turma não bebendo? Sim, consigo. Porque tem uma janela, mas, a hora que vira a chave ali, exato, né? Tem um limite. Tem um limite. Você falou certinho. Na hora que vira a chave levanta, vambora, que agora já deu, já ultrapassou o limite. Porque eles estão numa vibe e eu tô em outra. Entendeu? Então... Eu sei porque eu faço quaresma, cara. Deve ter uns 15 anos já. O tempo passa rápido. Vou beber até mais, que eu não bebo na quaresma. E o fato de eu ter virado sommelier de cerveja, trabalhar com isso, me fez até levar isso mais a sério ainda. Pra eu me forçar a não ter programa que envolve só bebida. Porque se deixar, cara, tem semana que lança cerveja segunda, terça-feira lança cardápio de bar, quarta-feira tem aniversário do amigo seu, quinta não sei, quero que você vê se bebe a semana inteira. Então eu comecei a limitar também o que eu quero ter vida. Apesar de eu gostar de tomar uma cerveja, mas hoje em dia eu bebo muito menos do que eu bebia e acho que a tendência é eu beber menos quantidade. Mas assim, cara, é um desafio bom você ficar sem beber, tanto pra você ter essa coisa de acompanhar a turma sem beber, mas quanto pra você achar outros programas também. Isso, exatamente. Mas você deve, ou correr, ou fazer caminhada, ou jogar bola, né? Faço sim. Hoje, jogar futebol até que eu não jogo muito, porque depois que eu tive um problema no joelho, eu parei de jogar futebol porque eu tive um problema no joelho, fiz uma cirurgia. Então, hoje em dia, eu evito jogar futebol, mas corrida, faço uma musculação, natação, adoro nadar, caminhada. Então, são outras coisas que me fazem melhor, sabe? Me fazem bem. Jogar videogame também, cara, adoro. FIFA, adoro jogar. Então, pra mim é um hobby. O canal também surgiu como um hobby. Gravar, editar vídeo, é uma coisa nova pra mim. Então, cara, eu acho que eu pilotaria melhor um helicóptero agora do que eu jogaria FIFA. Sério? Sério? Você manda... Ô, mas pilota helicóptero, joga FIFA. Vou pilotar helicóptero. Vamos dar... Não, nunca pilotei, cara. Eu não tenho habilidade nenhuma pra videogame, velho. É mesmo. Aquele de rock band ali, mas entrevista com cena comigo. Né? Mas aí, você começou a fazer o canal. Como é que você virou piloto de helicóptero? Então, vamos lá. Eu, desde moleque, eu sempre gostei de avião, de aviação. Era uma máquina que sempre me interessou, me chamava atenção. Eu era daqueles moleques que tá em casa, passou um avião, eu corria na janela para ver, passou um helicóptero. O helicóptero pousou na cidade, eu queria ver quem que era, o que estava acontecendo, só para ver o helicóptero. Mas você mora em Nova Lima, o cara que vai pousar com o helicóptero em Nova Lima, ele não vai pousar lá embaixo, perto do Pontilhão, ele vai pousar mais em cima, né? Não, muitas vezes pousa no Campo do Vila e eu moro lá perto. Ah, no Campo do Vila. Muitas vezes, porque vai muita gente de helicóptero para Nova Lima, o que acontece? Que eu não tô sabendo. Porque Nova Lima é o seguinte, às vezes, quando acontece alguns acidentes na MG30, o pessoal pousa lá. O pessoal pousa lá para poder atender essas ocorrências. Ou então, alguns helicópteros de mineradoras. Tem muita mineradora ali na região. Já aconteceu de helicóptero pousar porque fechou o tempo, não conseguiu chegar em Belo Horizonte, pousa ali em Nova Lima, espera o tempo melhorar, então... E você era um daqueles meninos pior que corria lá para ver? Corria para ver, sempre gostei muito. Só que eu tinha o outro lado, que meu pai e minha mãe sempre foram esportistas, minha mãe professora de educação física, e meu pai era treinador de goleiro na época, pequeno, do Vila Nova. Pô, então você é boleirão de pai e de mãe, né, velho? Eu sempre fui. Você é boleirão, você é boleirão. Sempre fui da turma, sempre fui. Então eu comecei a jogar futebol, sempre gostei muito de jogar futebol. Lá em Nova Lima me destacava nos campeonatos novalimenses de futsal e tal, e aí fui pro Vila Nova, comecei a fazer a base lá e me tornei jogador de futebol profissional. Só que essa paixão nunca me deixou, né? Quem gosta de aviação é uma coisa pro resto da vida. Isso acompanha. Mas você acompanha futebol até hoje também? Pouco, hoje menos. Você pode falar pra quem você torce? E eu vou te explicar por quê. Posso, claro, eu sempre torci pro São Paulo. Ah, tá. São Paulo. Porque você viu o São Paulo do Tele sendo campeão de tudo. Exatamente. 91, 92. O São Paulo ganhava tudo. Então foi a época que eu comecei a entender de futebol. Eu falei, cara, eu vou torcer pra esse time. Palinha, Miller,
Cara, só craque, né? Raí, Zete no gol, Zete, Cafu, exatamente, Márcio Santos, era um timaço. Timaço, cara. Era um timaço. Toninho Cerezo jogando naquele time, Cerezo, né? Então eu tinha camisa, adorava o São Paulo. Adorava. Quem não gostava do São Paulo nessa época? Né? Exatamente. Enfim. E aí, cara, eu virei profissional, só que jogador de futebol, as pessoas que estão de fora, você não, você entende porque você está no meio, você sabe como é que funciona. Você é um cara diferente dos outros. As outras pessoas, elas pensam que o jogador de futebol ganha muito dinheiro. Todo jogador de futebol ganha muito dinheiro. E não é assim, cara. Não é assim. 92, 93% dos jogadores não ganham um salário condizente ou um salário que as pessoas imaginam que ganham. Então, era muito esforço para pouco resultado. Entendeu? Então, assim, eu realizei meu sonho de ser jogador profissional e tudo, mas o futebol é muita coisa que envolve. As pessoas que estão de fora não imaginam o quão complicado é o meio. Você tem que... É o tal do empresário. Exatamente. Né? Você depende muito de outras pessoas, de tudo. Então não adianta ser um cara disciplinado, um cara que treina, um cara que tem um talento, só isso não vai adiantar. Muitas vezes é melhor você ser tudo ao contrário e ter o que você precisa, né? Que é o cara que te indica, que é o empresário, que é uma pessoa que vai te colocar, do que qualquer outra coisa. Mas você jogou nessa sua andança toda, você jogou a jogar com algum dos jogadores mais conhecidos? Porque volta e meia vai parar um Fábio Júnior no Vila, uma coisa desse tipo, né? Eu joguei na época, quem foi pra lá finalizar a carreira dele, depois até tornou-se meu empresário, foi o Elcio, não sei se você lembra, o Elcio do volante. Atlético? Elcio Correia? Elcio Aliski. Não é Elcio Aliski. Volante que era do Paraná. O nome dele não é estranho, não. Um lourinho meio Sim, careca. Lourinho. Ele morava no Buritis. Eu não sei onde ele morava. Não, acho que eu lembro. Não sei se eu estou confundindo ele com outro cara, mas o Elcio, sei quem é. Ele, de longe, ele lembra o... que é eterno, cara, que não parou nunca. Como é que ele chama? Paulo Baier. Isso. De longe ele lembra o Paulo Baier. Parecido, isso exatamente. E na época veio ele e veio o João Carlos, zagueiro que jogou no Cruzeiro. De Sete Lagoas? Exatamente. Tá louco, então eu joguei com eles no Vila Nova. Eles estavam parando e eu tava ali despontando. O João Carlos foi salvo até a alma dele. Como é que era pra dividir com o João Carlos? Nossa, cara, o João Carlos ele era forte pra cacete, né, velho? E era diferente, cara. Era diferente. Ele era muito forte. Você olhava pra ele, você achava que ele era muito pesado, mas ele tinha uma velocidade, uma arrancada que era fora de série. O Vila teve um goleiro também que a gente olhava e achava que era meio pesado, que era o Gleison, né? Que era da base do Cruzeiro. Cara, joguei com o Gleison também. Gleison é um amigão meu, eu joguei com ele. Tá lá em Nova Lima ainda? Não. Hoje ele tá jogando amador, eu não sei onde ele tá. Tem muito tempo que eu não encontro. Mas é um cara, assim, fantástico. Era um goleiraço, pegava muito. E todo mundo olhava pra ele e falava, caramba, esse goleiro tá acima do peso. Mas, cara, nos treinamentos, nos jogos, ele arrebentava. Ele era... Eu lembro dele. Fora de série, Joguei com ele também. E aí, mano, o que acontece? Eu tive uma lesão em 2000... Acho que foi 2010. Foi 2010. Num treinamento, eu lesionei o joelho. O ligamento cruzado anterior. Num treinamento antes do... O famoso LCA. LCA, exatamente. E aí, cara, ali eu já estava meio desanimado com o futebol, porque ficava sem receber alguns meses. A gente que é jogador, né, de time pequeno, você tem só, no meu caso, tinha só um mineiro, acabou o mineiro, cara, era uma janela até o outro mineiro, ou então você tinha que arrumar um time para jogar a Série D, ou Série C na época. E receber, então? Não, receber esquece. Às vezes ficava 3 meses sem receber. E, morando enfim, fora. Morando embaixo de arquibancada, dormindo com 5, 6 jogadores no mesmo quarto. Então, assim, cara, é muito complicado. O caminho é muito árduo, sabe? Eu já estava meio desanimado com isso. E eu já estava estudando meio que paralelo para me tornar piloto. Falei, cara, eu vou fazer uma faculdade, não vou mexer com isso mais não. Chega, vou recuperar da minha lesão e vou tomar outro rumo na minha vida. Mas peraí, porque eu tô fazendo café e falando com ele. Você, jogador de futebol, já volta meio ali uma apostila falando que ia ser piloto de helicóptero? Porque eu tô imaginando agora com a cabeça da boleiragem, na concentração, sei lá, do democrata de Valadares, um cara abre a porta do quarto e eu tô lendo, piloto de helicóptero, lá,
velho, acho que eu era piloto e tal. Porque jogador é isso, né, velho? É isso mesmo. Jogador cara. é isso. É isso. Mas era mais ou menos isso que acontecia. Aconteceu mais lá no Guarani. Eu fui disputar o módulo 2 no Guarani. Divinópolis. Divinópolis, exatamente. Morei em Divinópolis Minas 6 Gerais, meses. pra você que é de fora de Minas Gerais. Isso, morei em Divinópolis 6 meses, debaixo da arquibancada, e morava com mais 3 jogadores. E aí eu ficava, cara, no intervalo dos treinos e à noite, eu ficava no simulador de voo. E aí eu colocava o simulador pro modo real, por exemplo. Eu vou sair daqui, vou para os Estados Unidos, eu vou gastar 8 horas, 9 horas de voo. Aí você ficava 9 horas na frente do Ficava computador. 8, 4 horas, 3 horas e meia no computador e aquele barulho. E os caras sem entender. Cara, o que é isso? Isso é o jogo? Desliga Mas isso. Simulador de avião, não de helicóptero. Simulador Né? de avião, exatamente. A famoso minha intenção, Flight Simulator. É, isso aí. A minha intenção na época era ser piloto de avião. Até eu conhecer o helicóptero. Então, o que acontece? Acabou o campeonato, acabou tudo. Eu falei, cara, vou mudar, chega, não quero jogar mais, vou parar. E aí comecei a procurar para me tornar piloto de helicóptero. Só que fazer essa transição é muito complexo. Eu não tinha parente que era piloto de helicóptero. Mas por que você quis ir para helicóptero? Então, eu fui na escola, fui no Carlos Prates para fazer a minha inscrição para piloto de avião, começar a fazer o curso teórico para piloto de avião. Sim. Enquanto eu estava aguardando, a menina pediu para aguardar, eu vi mais ou menos uns 50, 60 pousos de helicóptero lá no Carlos Prates. O pessoal... Tá tendo festival do helicóptero Não, no dia? O que era isso? Na época que eu entrei, tinha as escolas estavam muito cheias de alunos, porque a demanda estava grande para piloto de helicóptero. Estava se precisando muito de piloto de helicóptero. Isso foi naquela época do pré-sal, né? Que deve ter sido, que explodiu a demanda de pilotos. Exatamente. Então, as empresas que prestavam serviço, né? Offshore são as empresas que prestam serviço para plataforma de petróleo, né? Então levam as pessoas da terra para a plataforma. E eles estavam precisando de piloto e recrutavam alunos recém-formados para poder já pôr na plataforma. Então se dava um salto gigante. Ô Romulo, só experimenta o café a nós. Esse é um café prosa, ele é do Alto Paranaíba. Ele vai ter notas de caramelo, melaço de cana e 2 que chamam a atenção, que o gosto eu senti uma vez, que é laranja e mamão. Você não tem que sentir nada disso. Eu tô contando que o café tem nota. Você não pode sentir nada. Fica à vontade. Eu não trouxe açúcar também. Se ele quiser açúcar, fudeu. Mas... E ele está preparado no método coar café. Amargou aí? Não. Bom. Gostoso. Você falou que café mais fraco? É. Não senti esses gostos todos que você falou, não. Mas... Gostoso, gostei. É, diferente, não é um expresso, né? Que gostei. Que você falou, não deixa aquele amargo também na boca da gente. Muito bom. Muito Mas bom. vai falando aí, você foi lá no Charles Plates. Isso. E viu aí, 60 pousagens de helicóptero. Subindo e descendo. Cara, eu falei, cara, que máquina top, hein? Será como é que tá esse mercado? O que é isso? Aí, na hora de fazer a inscrição, a menina falou assim, olha, você vai fazer avião ou helicóptero? Aí eu falei, helicóptero. Aí ela, tá bom, o curso de avião. Mas você pegou o carro, saiu de Nova Lima, foi avião. Na hora, eu mudei. Porra. E aí, quando eu voltei pra casa, eu falei com minha esposa, ela falou, cara, mas a gente tinha conversado, você falou que ela, na época, ela era minha noiva, não era esposa ainda. Coitado. Nem conheço o cara. Coitado. Aí ela falou, cara, mas você mudou? Eu falei, não, mudei. Vou fazer helicóptero, achei muito mais interessante e pelo que eu vi é um mercado mais fechado. Na minha cabeça tinha menos concorrência, então vou fazer helicóptero. E decidi fazer helicóptero. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando começou o curso teórico, eu ficava com medo porque eu nunca fui um cara muito estudioso, sabe? Mas era tão interessante as matérias, as coisas que você aprende sobre a aeronave, sobre o ar, sobre meteorologia, navegação, que aquilo foi me apaixonando. Então eu fui estudando e aquilo foi natural, sabe? Foi natural. Fui passando nas provas, fazendo o que tinha que fazer para me tornar piloto. Quanto tempo nessa brincadeira? Olha, eu fiquei 2 anos e meio para poder até tirar minha habilitação de piloto comercial, que é o piloto que pode trabalhar. Mas então você pegava o carro do Nova Lima para o Carlos Prates 2 anos e meio. 2 anos e meio. E aí você tá falando de 2 anos e meio sem receber, né? Sem receber. É integral ou como é que é isso? Como assim? O estudo você fica o dia inteiro? Não. É de manhã? Era na parte da tarde. Ele começava
7 horas da noite, na noite, né? 7 Sim. horas da noite e até 10h30 da noite. Então era noturno. Noturno. Sim. Então eu pegava o carro, eu lembro até, cara, que teve uma época ainda que eu tava com meu joelho operado. Eu tava com o joelho operado ainda. E o meu irmão que me levava de carro. Então eu ia com a perna esticada, chegava na aula de muleta e ia assistir a aula. E a gente ia escutando, cara, 98, grafite, cara. Dudu. Exatamente. A Dudu. gente ia escutando e dava risada e descontraía. E aí foi assim. Aí eu conheci, eu tenho um primo, que o tio dele tinha um helicóptero. Eu nem sabia disso. Ele me ligou e falou, Romulo, você tá fazendo curso de piloto? Eu falei, tô. Meu tio tem um helicóptero, vou ver se ele pode te ajudar em alguma coisa, hora de voo. Eu falei, pelo amor de Deus, olha aí, porque é o que é mais caro. Eu comecei o curso, Mário, sem ter o dinheiro para fazer o teórico. Eu só tinha o dinheiro para fazer, o prático. Sim. Eu só tinha o dinheiro para fazer o teórico. Mas aí, por mim, eu nem começaria, mas minha esposa falou, Romulo, comece fazendo o necessário. O que é necessário? Você pode fazer o exame médico, o curso teórico. É o que Qual que é o nome da santa? Mirela. Mirela, parabéns, Mirela, isso aí. Atrás de um grande homem é uma grande mulher, Não, sempre. ela é fantástica, ela é fantástica. E me ajuda até hoje, muita coisa, é parceira mesmo. E aí, eu comecei fazendo o necessário. Fiz ali o exame médico, fiz o curso teórico. E aí, surgiu essa ideia aí, o primo conversou com o tio, aí o tio conversou com o piloto, perguntou se podia, né, me colocar do lado para voar junto com ele. Na época era um esquilo e eu voava um 22, que era de 2 lugares na escolinha, né? Sim. Aí ele falou assim, olha, tem jeito sim, eu sou instrutor de voo, eu vou anotar as horas para você, você vai voando do meu lado e eu vou te dando instrução no voo que a gente vai para a fazenda e volta. E muitas vezes ele ia... Bicho, então, na verdade, você, tipo assim, você mirou, como é que é? Mirou no pé e acertou o fruto, né, cara? Exatamente, cara. Porque você foi fazer um curso que você não sabia que você ia fazer, que era o helicóptero. Uhum. Você decidiu na hora, você foi fazer de joelho bichado, com todo respeito. Sim. Né? Seu irmão te levando. E aí, do nada, um primo seu, velho, era pra você ser estranho mesmo, velho. Mas é o que minha esposa, ela falou Era pra comigo. você ser isso aí mesmo. Ela falou comigo, olha, faz a sua parte. Faz a sua parte que as coisas vão acontecendo. E sempre foi assim, Mário, sempre. Cara, eu não tinha contato, eu não conhecia ninguém no meio. E eu decidi fazer isso. Eu não tinha o dinheiro para fazer o curso todo. E aí, quando eu terminei o curso, terminei de fazer o curso, eu fiz só as horas que eu precisava fazer na escola. Eu ia O na mínimo do mínimo, né? O mínimo, e fazia o resto com o instrutor. E esse instrutor, ele era o fera de Belo Horizonte. PICA. Exatamente. Dava instrução para bombeiro, para polícia. Então era um cara super experiente. Ah, deve ser mesmo, porque bombeiro os caras pegam só rabo, né, velho? Super experiente. E aí muitas vezes o que acontecia? Ele ia muito cheio, com o helicóptero cheio, não sobrava vaga para eu ir. Eu ia de ônibus até a cidade, Itapecerica, e ia para a fazenda. Chegava na fazenda, eu voltava, que ele ia muito cheio e voltava vazio para Belo Horizonte. Então eu voltava nessa perna vazio com ele, de Itapecerica para BH. Quantos quilômetros? Olha, de voo, vamos falar por cima, né? Porque é diferente da estrada. Chato. De voo. Cara, tem que ir pra Lagoa Santa para ir de voo. Dá mais ou menos, dá umas, dando meia hora de voo. Dá uns 90 a 100 quilômetros, mais ou menos. É desse lugar que tem um ônibus direto? Ou você tem que pingar em algum lugar? Porque pingar de ônibus é osso. Eu sei como é que é isso. Tinha ônibus direto. E então aí glória a Deus. Tinha ônibus direto. E muitas vezes também, o que acontecia? Eu ia levando o carro do patrão. Então o patrão... então já fechava ali. Quando era assim, era perfeito. Porque o patrão ia de helicóptero e eu ia com o carro, com as bagagens e com os empregados, que muitas vezes tinha que levar uma babá, ou tinha que levar uma cozinheira. Eu pegava o carro e ia. Coisa linda. Aí voltava de helicóptero, depois ia buscar ele. Eu ia de helicóptero, recebendo a instrução, pousava lá, pegava o carro dele, vinha com as empregadas. Não, então foi e um jogo aí casou. bom pra todo mundo. Foi perfeito. Então eu fiquei aí um ano e pouquinho desse jeito. E aprendi muito, Mário, porque na escola você aprende a teoria, você aprende a não quebrar o helicóptero. E você aprende a fazer o básico. Pousar, decolar, voar, ir de um ponto a outro. Só que o piloto executivo envolve muitas coisas, cara. Até de relacionamento com a pessoa que você está levando.
Porque você está dormindo na fazenda do cara, você está voando com o cara, ele falando no fone, você está escutando o que ele está falando. Então é muito particular, é muito privado. Então tinha muita coisa que eu não tinha noção que era dessa forma. Vocês têm aula de etiqueta para isso? Não tem. Então é de cada um. Até muita gente não dá certo na profissão porque às vezes se ilude com isso. Acha que o patrão é amigo e cria um tipo de intimidade que não é para criar. Também não é para você ficar, não, tá. Mas, sabe, você tem que saber o seu limite. É trabalho. E esse cara que eu voava com ele fazia isso perfeitamente. Eu sempre observava ele, falava, caramba, nessa situação ele faz isso, faz aquilo. E ali eu aprendi demais. Então foi 1 ano e meio que para mim, assim, eu aprendi... na hora que eu saí, eu estava pronto para assumir uma máquina executiva. Só que veio a crise. Então... 16. É isso aí. 14 eu estava voando também ainda com ele, fazendo alguns voozinhos que ele tinha trocado a máquina, pegou uma máquina maior. Foi até o caso lá dos Estados Unidos que eu falei que eu não pude ir buscar. Ah, que você ia buscar a máquina. Eu ia buscar essa máquina nos Estados Unidos, mas ele foi, o piloto que voava comigo foi, trouxe a máquina e eu não pude ir porque eu não consegui o visto na época. Putz, que ódio! Exatamente, mas passou, né? Foi tranquilo. E aí eu fiquei um tempo desempregado. E o que acontece? Começou a pesar demais as contas, porque só minha esposa trabalhava, aí eu já tinha casado, porque eu resolvi mudar. Mudar de profissão, fazer um curso caro, casar e construir. E sem receber nada. Que então, idade cara, que você tinha? Eu tinha 24, 25. A juventude é estupidez, tem coisas boas de vez em quando. Assim, ignorando é estupidez, né? Mas, tipo, estupidez eu fui pesado, né, gente? Perdão, você não foi estúpido, né? Mas, tipo assim, a ingenuidade da juventude, né? Gente, perdão, quem em casa não é estúpido, perdão. É ingenuidade, né? Porque, tipo assim... Hoje você faria isso com a cabeça que você tem? Não, claro que não, cara. E eu imagino as pessoas me olhando, falando, cara, esse menino é doido. É maluco. Doido. Imagina o pai dela, a mãe da esposa. Tipo, cara, como é que vai casar, construir, mudar de profissão, fazer um curso que é tão caro dessa maneira? Mas deu certo. A gente casou, a gente construiu, e eu fiz o curso, eu me formei, e deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Aí veio a crise. Aí eu fiquei um tempo desempregado. Eu terminei meu curso e não fiquei empregado como piloto. Esse piloto, olha só como é que são as coisas. Esse piloto que me deu instrução, ele abriu um helicentro, que é aquele helicentro Zona Sul. Sim. Que você vê nos vídeos. E para quem é da cerveja que acompanha esse podcast, quando existiu o Bar da Vals no Olhos d'Água, né, o Ateliê Vals, né, o projeto de Gustavo Pena, lindo, agora virou só fábrica, é uma pena. Logo abaixo da Vals tinha um heliporto ali. É esse que ele tá falando, que chega no Olhos d'Água. Isso. E é uma coisa super bonita, que ele entra no meio de 2 montanhas, assim. Né? Bem legal. É um negócio pra você pôr uma trilha épica, assim. Quando você decolar de lá, faça isso. Mas aí ele fundou o Helicentro Zona Sul. Ele fundou o Helicentro. E aí ele parou de voar, ele não queria mais ser piloto, ele já estava cansado dessa vida e queria só tocar o Helicentro. E aí ele me chamou para trabalhar junto com ele. Falou, Rômulo, você quer trabalhar comigo aqui? Eu te coloco para fazer alguma coisa. Eu falei, cara, me põe para fazer qualquer coisa que eu faço. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar de administrador dos pistas, que são aqueles caras que colocam o helicóptero para fora, para dentro do hangar, abastece. E aí, nessa época, acabou que eu virei pista. Eu ficava ali na pista e colocava helicóptero para dentro, punha helicóptero para fora, recebia as pessoas, os passageiros, colocava na sala VIP, aguardar o piloto, recebia ligação de piloto perguntando se tinha combustível, se podia abastecer, se podia pousar, o horário que fechava. Você era o Severino. Exatamente. Fazia tudo. Mas eu imagino que você deve ter aprendido horrores também, né? Exato, isso que eu ia falar. Então ali eu aprendi muita coisa que você também não aprende em escola, que é o quê? Helicóptero, gente, para você colocar ele para dentro do hangar, tirar de dentro do hangar para fora, ele tem um reboque que você encaixa no esqui, puxa a alavanca, uma alavanca hidráulica, e tem uma outra também que é mecânica, e empurra o helicóptero. Então tem a forma correta de você tocar no helicóptero, onde você pode empurrar, aonde você pode puxar o helicóptero. Então o que você tem que tomar cuidado para não bater as pás nas pilastras. Então, esse tipo de coisa você não aprende no curso, você vai aprender na prática. E eu, antes da prática, eu já estava aprendendo isso. Que barato. Então, eu já sabia colocar o helicóptero para fora, tirar o helicóptero, abastecer o helicóptero. Aprendi a mexer na bomba lá de abastecimento. É o mesmo querosene de aviação?
Que avião voa? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Então ali eu peguei muita experiência, fiquei também trabalhando ali mais ou menos 1 ano, e aí eles resolveram abrir um táxi aéreo. Foi aí que eu entrei. Aí eu me tornei o piloto do táxi aéreo deles. Você já estava lá? Eu já estava lá, já tinha as carteiras, já Isso tinha aí. experiência e a confiança do cara. Ele Todo falou, mundo já te conhecia, suavão. Exato. Romulo, vou te colocar. E aí me colocou para voar num táxi aéreo, que a maioria dos voos desse táxi aéreo era voo panorâmico. É aquele voo que você pousa num campo de futebol na cidade, espera a cidade toda descer, cobra pelo voo, sobe, 3 minutos, pousa. Sobe, 3 minutos, pousa. Voo panorâmico de cidade. E nesse tipo de voo, é um voo que você aprende muito, porque você decola e pousa. E cada hora com uma pessoa de peso diferente. O helicóptero está gastando combustível, ele já decola diferente, que ele está com peso diferente, combustível você já gastou. Então entra uma pessoa mais pesada, entra uma pessoa mais leve. Então, cada hora o helicóptero está de um jeito. E aí eu peguei mais experiência com isso. Foi mais uma coisa que eu acho que... eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu caminho. Oh, peraí, isso é bonito, mas só me tira uma dúvida aqui. Eu que sou um cara mais pesado. Sim. Se eu vou embarcar no helicóptero com mais gente, você bate e fala assim, esse aqui é pesado. Você falou, galera, senta ali ou você tem que passar o peso no manifesto de voo? Tem. Tem que passar? Tem que passar o peso. Nó, constrangedor. Então eu teria que falar meu peso pros outros. Exatamente. Meu Deus. É meio constrangedor. 100 quilos. É constrangedor. E o mais constrangedor é porque é o seguinte, o helicóptero que eu voava na época, era um R-44, ele tinha uma limitação, ele tem uma limitação de peso por assento. Então é no máximo 130 quilos por assento. Eu ainda vou no R-44. Eu tenho amigo meu que talvez não voe, mas o bicho, isso é uma boa marca de peso, hein, cara? Olha só, você tá engordando muito. Você está com 138. Se alguém te chamar pra ir num Robson R-44... Você não vai. Você não vai. Vão emagrecer? 130. Exatamente. E aí o que acontece? Muitas vezes chega um passageiro muito pesado... Eu tô magro. Tô magro. Fica tranquilo, você ainda pode, voar no 44. Só paraquedas é que tá dando um BOzinho, mas a gente resolve. E aí, como é que funciona? Às vezes chegava uma pessoa muito pesada e você bate o olho e fala, cara, não tem 130, não tem 120 quilos. E a pessoa coloca lá 98 quilos, 105 quilos. Mas peraí, isso no voo panorâmico ou isso no panorâmico? Ah, tá. No panorâmico. E aí a gente tinha a balança da gente. Então a pessoa pesou acima de 130, não vai decolar. E muitas vezes... Peraí. Parou o helicóptero no campão da cidade, o cara chegou, você abre o porta-mala do helicóptero, vem cá, amigão, monta aqui. Coitado do cara, velho. Não pode, cara. Então, assim, é constrangedor porque ficava cheio. E a pessoa ficou na fila. Via. E a pessoa ficou na fila. E Puta. quem tinha que dar a notícia? Era eu, o piloto. E às vezes Coitado o cara fechava a cara gordos. pra mim, ficava com raiva, torcia pro helicóptero cair, entendeu? Ah, você tá de má vontade. Não, eu pago os 3 assentos, eu vou sozinho. A questão não é essa, é a limitação do helicóptero. Se eu pôr uma pessoa com acima de 130 quilos num assento, eu tô infringindo uma regra. Eu tô ultrapassando o limite que o helicóptero suporta. Então, pode acontecer alguma coisa. Pode não acontecer nada, Mário, mas pode acontecer alguma coisa. E se acontecer, a primeira coisa que eles vão olhar, mas essa pessoa aqui não podia estar voando. A responsabilidade é de quem? É do piloto. Entendeu? Então, a gente tinha que ter esse jogo de cintura também com esse tipo de voo. Entendeu? E aí fiquei um tempo voando, fazendo esses voos panorâmicos. A gente voou lá em Escarpas do Lago, Capitólio. Lá até caiu um helicóptero depois. Foi antes da gente voar. Esse helicóptero caiu, aí abriu uma vaga pra gente colocar lá, porque já tinha um mercado. Ah, então já tinha um cara X que fazia aquilo lá. Um cara que fazia lá, e aí esse cara teve Foi problema. Formiga, né? Foi em Capitólio Furnas. Furnas. Na represa de Furnas. Foi lá em Capitólio. Foi em Capitólio? Foi porque Capitólio. do lado de Formiga tem um clube Furnas Tour também que tinha um trem dele de vez em quando. Mas enfim, se esse foi Capitólio, foi Capitólio. Foi Capitólio. Aí quando essa máquina caiu lá, o táxi aéreo daqui foi suprir a necessidade deles lá. E aí eu fui para lá, fiquei um tempo lá também fazendo voos panorâmicos. Quanto que custava isso por pessoa? Na época, tinham 3 opções. Era 100, 150 e 200 por pessoa. Qual que é a diferença? O de 100 era 3 minutos de voo. O de 150 era 5 e o de 200 eram 7 minutos.
Mas só que eu tô te falando tempo, mas era porque era rota. A gente ia até lugar, lá em Capitólio, eu não lembro o nome do local que a gente ia, mas era uma cachoeira, Tinha um marco lá. um cânion, que dava exatamente o minuto que a gente tinha calculado, sabe? Sim. Então a gente não vendia por tempo, porque se você chega assim e fala assim, quanto que é? R$100. Quanto tempo? 3 minutos. A pessoa não vai. Só se a pessoa sonha mesmo em voar de helicóptero. Você tem que falar, não é por tempo. É uma rota que se faz, você vai ver tal lugar de cima e tal. Você não está mentindo, mas você não está falando o tempo. Porque se você fala o tempo, as pessoas desanimam. E a maioria das pessoas que voavam, que sejam 3 minutos, elas saíam assim, maravilhadas. Porque nunca tinha voado, nunca tinha sentido a sensação de voar, né? Nunca tinha visto uma aeronave de perto. Então, para essas pessoas, a experiência valia a pena. E era muito gratificante você ver as pessoas realizando o sonho de voar, sabe? Era legal, gostoso, era um legal. trabalho bem legal. Era legal. Era legal. Você via as pessoas que, assim, nunca nem viram, nem imaginavam que iam voar de helicóptero e fazendo um voo, tirando foto. E, cara, era show. Era um trabalho muito legal, gostoso de fazer. E aí depois eu fui para a executiva. Foi um caminho natural. Eu recebi uma proposta para trabalhar na executiva porque um piloto que já tinha sido um instrutor meu na escolinha voltou para Santa Catarina e ele deixou um 66 aqui, um R66, que ele não ia mais pilotar essa máquina e o patrão pediu indicação, aí ele me indicou. Aí eu entrei nessa indicação. Que já é o patrão para quem você trabalha hoje? Não. Esse patrão que eu trabalho hoje, eu entrei tem 2 anos. Então depois desse 66... desse Robinson 66, que eu voei por 2 anos, eu recebi outra proposta para mudar de emprego, que é para voar o esquilo. Então, eu já era conhecido no meio, já estava no meio trabalhando nesse R66, e aí essa pessoa que tinha um esquilo demitiu o piloto, por motivos que... Né, X. E aí decidiu me contratar. Falou, pediram indicação, tem o Rômulo e tal, mas o Rômulo está empregado, mas conversa com ele às vezes, né? Porque o piloto ele quer uma progressão de carreira, tanto financeira como de máquina. E o meu sonho sempre foi ser o piloto de esquilo, porque foi a máquina que eu comecei a voar lá atrás. E eu achava aquela máquina fantástica. E aí eu fui voar o 44, voei o 66 e tive a oportunidade de voar o esquilo. Então, peraí, para quem nunca viu, a diferença do 44 para o 66, o que é? O Globocop é o quê? É um 44. É um 44. Então ele no Globocop a gente vê que tá apertado. Ele é o repórter, o comandante, o operador de câmera lá atrás. Acho que não vai mais ninguém, porque tem muito equipamento, né? Muito equipamento, senão pesa demais. Pesa demais. Esse é o 44. E eu ainda vou nele. O 44 são 4 pessoas. Ok. Tá? Com o piloto. Então são 3 passageiros. E ele é motor a pistão. Ah, tá, sim. O 66... 2 e 2, né? 44. 2 na frente e 2 atrás. Isso. Tá. E o bagageiro dele, detalhe, é debaixo do banco. Então só cabe uma mochila, não cabe essas malas que as mulheres da gente gostam de levar para viajar. Sem chance, não vai. Ou vai ela ou vai a mala. Não cabe os dois. Isso é um dilema da vida adulta. E às vezes a mala é falsa. E o 66 não. O 66, ele é um pouquinho mais largo do que o 44. Tem o bagageiro que cabe a mala da esposa. E ele é um helicóptero turbina. E um passageiro a mais. Então, o 66 são 2 na frente e 3 atrás. Tá? E é motor a turbina. É a evolução do 44. Então, é um 44, 66. Então, o Globocop já não é nem 66, é um 44. É um 44, exatamente. Até porque eles não precisam do 66, porque só voa o piloto, o repórter e... O operador. E muitas vezes nem o repórter voa, só o operador que voa, o repórter está em solo dando a notícia e o cara está filmando. Então, depende muito da operação. Não é que o 44 é pior do que o 66. Depende para que você vai utilizar a máquina, entendeu? Entendi. E aí o meu sonho era voar o esquilo. E aí... E o esquilo pro 66, qual que é a diferença? Então, a diferença do esquilo pro 66 é... O esquilo são 5 passageiros mais o piloto, ou seja... então são 6 no total. São 6 no total. 2 na frente e 4 atrás? São 4 atrás. É isso aí, 4 atrás, 2 na frente, exatamente. E bagageiro. Bagageiro grande. Motor do 66 são 280, esquilo 900. Quase 4 vezes mais potente do que o 66. Pô, então é suavão, né, velho? Então, assim, o esquilo, ele voa mais rápido, ele aguenta mais peso, ele leva mais passageiro,
Então é como você sair de um... Vou dar exemplo de carro aqui, tá? Você vai sair de um... Vamos lá, um Volkswagen Top, um Jetta e vai pegar uma BMW. E o 44 seria o up para 4 pessoas, milim com motor legal. Você falou de Volkswagen, né? O milim potente cabe ali, mas a conta do chá. Isso, exatamente. Né? Ele seria atende, isso. mas com suas limitações. Mas atende legal. Isso, atende legal. Dependendo da operação, a máquina... Isso aí. Entendeu? Então essa é a diferença. E aí... Você não vai fazer uma ida para Confins para levar uma família porque não tem bagageiro. Mas para andar na cidade você vai. Isso, né? Exatamente. Em São Paulo eles usam muito para poder transportar executivo. Então o cara voa sozinho, eu tenho que ir de um prédio para o outro, porque lá eles utilizam o helicóptero para pular de um prédio para o outro para você não pegar o trânsito. Um executivo, vai para o 44 tranquilo, vai atender sossegado, vai voar uma pessoa, o cara não leva bagagem. Tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado. Então tá bom, pô. Aí existem alguns que não tem, tá? Mas já são mais antigos. Não vou nesse, não. Esse eu não vou. Não. São os mais antigos, mas hoje em dia a maioria tem ar-condicionado sim. Peraí, aí você foi pro 66. Isso. Pro 66 do 66 você foi pro Esquilo. Pro Esquilo, exatamente. Aí você já fazia o canal seu voando comigo no 66. Isso. Eu lembro de ter vídeo seu nele. O canal, então, posso falar como surgiu o canal? Peraí, mas só antes disso. Tá. Que isso aqui tem que falar de anime de bebidas no meu podcast de aviação. Tá. O que você serve de comida e bebida no helicóptero? Então, quando eu comecei... Eu reparei isso, ninguém servia nada. No helicóptero não tinha nada, nenhuma água, Bala, nada, não tinha. E aí a minha esposa me perguntou, mas não tem nada, você não leva nada pro seu helicóptero? Eu falei, não, mas eu nunca vi ninguém levando. Então leva, por que você não leva? Leva para você mesmo, porque já aconteceu, Mário, muitas vezes eu pousar em algum lugar, por exemplo, numa mineradora, e o cara vai lá fazer o estudo que tem que fazer de solo e eu ficar lá no meio do mato esperando 2, 3 horas o cara resolver os problemas. Não tinha nem água. E aí ela falou, não, leva um coolerzinho com a água, uma barrinha de cereal. Aí eu comecei a fazer isso. Comecei a levar no helicóptero. Na verdade era para mim, mas os passageiros começaram a utilizar, começaram a beber a água, a comer a barrinha de cereal, a comer a balinha. E eu falei, cara, eles gostaram. E começaram a elogiar. Não, que bacana, você trouxe tal. Às vezes a gente tá com fome. Eu falei, Aí eu peguei isso para mim. Todo helicóptero que eu vou, eu sempre levo um cooler com água, um refrigerante. Hoje em dia, nesse helicóptero que eu vou, eles já tinham esse costume de levar uma comissaria. O piloto que voava antes, ele sempre levava. Então hoje já tem uma caixinha que é feita separada, que é para eu comprar as comissarias, ou seja, as coisas para comer no helicóptero, que a gente faz muita viagem longa. O que é uma viagem longa de helicóptero? Quanto tempo? Helicóptero, 1h30, 2 horas já é uma viagem longa de helicóptero. Esse povo não sabe o que é pegar que chama machado, travada. Não sabe. Não sabe, né, velho? Eu já fiquei 50 minutos na frente do Minas Shopping, você que é de Belo Horizonte, é o terror. Mas então você leva o quê? Então, hoje em dia eu levo chips, batatinha. Sim. Batatinha, o pessoal gosta muito de batatinha. Ajuda também contra enjoo. Não sei se você já percebeu, quando você está meio enjoado em avião, você está voando, come alguma coisa com sal, um amendozinho, que sempre dá uma melhorada. Então eu levo uma batatinha, levo também barrinha de cereal, levo biscoito, porque tem crianças lá que gostam de biscoito, então levo o biscoito doce e o biscoito salgado, aquele recheado. E o biscoito salgado é aquele... Não é o creme cracker, mas é um... Parecido. É tipo um... Clube social da vida, exatamente. Né? Que é dose única. Isso aí. Levo também chicletes, que é aquele Mentos. Sim. Chicletes e umas balinhas. É o que eu levo dentro do helicóptero. Mas podia levar mais coisas? Também. Levo chocolate. Isso aí, porra. Levo um Ferrero Rocher. Isso aí, de helicóptero. Um chocolatinho tem que ter. Exatamente. Pipoca em bar. Não vai entrar pipoca aritana. Com todo respeito a aritana. Eu quero até ver como é que faz. Mas vai. E é isso que eu levo. Então, assim, eu não levo tanta coisa porque já aconteceu das pessoas passarem mal comendo durante o voo. Porque tem aqui em Belo Horizonte, tem também a opção de você levar, você encomendar uma comissaria. Então você compra uma caixinha, tem uma empresa aqui que vende, você compra uma caixinha que vem com um sanduíche natural, vem com uma fruta, um mel, uma granola e um suco de laranja.
Você encomenda, você fala assim, aí você vai no WhatsApp falando de tal. Isso, vou amanhã 4 passageiros, 4 caixinhas. Isso, quero 4 kits. Por quê? Eu pergunto o patrão, por exemplo, vamos para Angra. Ok, vai para Angra. Você quer comissaria especial ou a que tem no helicóptero tá de bom tamanho? Não, eu vou querer a especial, porque a gente não vai nem tomar café, vai sair mais cedo, eu vou precisar. Vai precisar de quantos? 5. Beleza, aí eu no WhatsApp, vou precisar de 5 e tal, a pessoa monta o kitzinho e eu levo. Só que tem muita gente que não aguenta comer em voo, as pessoas enjoam. E aí... Com que frequência que você tem enjoo no voo? Graças a Deus, pouca, porque hoje em dia eu voo com pessoas que já são acostumadas a voar. Quando eu voava no táxi aéreo, tinha muita gente que não era acostumada a voar, então eu corria mais risco de tomar uma vomitada nas costas. Tem saquinho de vômito. Só que muita gente não dá tempo. Outro dia eu voei com uma moça, cara. Muita gente não dá tempo, cara. Uma vez eu voei com uma moça, a gente fazendo um sobrevoo lá na região dos Canyons, lá em Capitólio. E aí todo mundo muito conversando e tirando foto e eu percebendo que ela estava muito calada. E o piloto de helicóptero, ele está sempre percebendo o passageiro. Tem passageiro que tem pânico, tem gente que tem pânico, tem gente que assusta, né? Tem gente que trava. E aí eu percebendo que ela estava muito calada, eu tentei fazer uma brincadeirinha com ela ali e tal. Aí ela falou assim, eu tô meio enjoada. Eu falei, você tá enjoada? Eu falei, tô. Você tá vendo o saquinho aí? Quando eu falei, você tá vendo o saquinho? Foi a deixa. Ela já... só não foi em mim, foi aqui no banco, na parte de trás. Eu dei sorte de não ter caído nas minhas costas, mas jorrou vômito no helicóptero todo. Aí deu aquela marola dentro do helicóptero, né? Tudo fechado, cara. Aí eu já comecei a ficar meio, meio enjoado. Os passageiros já doidos para pousar, porque ficou aquele cheiro de azedo dentro do helicóptero. E aí nós descemos, o pessoal desceu. Alguns passaram mal também, que voaram junto. Então, assim... tem gente que não é acostumado, a gente evita de dar comida ou evita, olha, come uma coisa mais leve antes de voar. Até uma dica, tá, pessoal? Vai voar de helicóptero, nunca voou, acha que vai enjoar? Come uma coisa mais leve, não vá sem comer, mas come uma coisa mais leve, uma saladinha, não vai comer uma feijoada, não vai bater um pratão de... O episódio antes do seu, quem veio aqui foi o Victor Espanha. Sim. Que é o brasileiro mineiro, esse café já vai estar mais frio. Paciência, que o ar-condicionado aqui é foda. O Victor, no dia que ele voou na Blue Origin, que ele foi até o espaço, né, voltou, o café da manhã dele foi água e ovo cozido. Aí, água e ovo cozido. O café da manhã dele foi esse, pra ele não enjoar. Demais, exatamente. E ele falou que a hora que desceu, ele botou a mão na frente da cara, assim, que as pessoas acham que ele tava emocionado, mas não, ele tava enjoado. Ele tava enjoado. Pois é, então tem que comer uma coisa mais leve. Então essas coisas que a gente leva no helicóptero não é para a pessoa se alimentar ali dentro, é a pessoa distrair os dentes. Distrair, passar o tempo. Você põe uma música também, a pessoa escutar, vai curtindo ali, vai comendo beliscando alguma coisa. Agora não aconselho bater um prato, comer alguma coisa mais pesada, porque tem gente que sente. Ué, velho, então... Mesma coisa, eu tava vendo os vídeos seu. Não, peraí, antes disso. Você viu que teve um avião da Azul, um Caravan, que foi descer em Jacarepaguá? O Caravan Azul tá fazendo umas rotas, acho que a Azul Conecta, né? Que ela sai não sei de onde, pousa em Jacarepaguá, que é um aeroporto menor. Isso. É um Caravan, acho que pra 10 pessoas. A mulher não conseguiu segurar o número 2. Sério, cara? Você viu isso? Não vi, não. Misericórdia. Num voo da Azul. Sério? Aí vazou o vídeo da mulher no banheiro, limpando tudo e xingando a outra. Não, coitada. Que situação. Que situação. Você já teve que parar alguma vez pra alguém fazer o número 2? Porque carro, assim, você tá no ônibus, você para na beira da estrada, no caso de emergência, autismo. Já aconteceu alguma vez, eu falo, velho, arruma um lugar pra descer aí que tá osso. No helicóptero, por incrível que pareça, é melhor do que o carro, porque carro, você tá na estrada. Você tem que fazer agora. Vou parar aqui no acostamento e você encosta ali, você abre a porta do carro, a pessoa esconde ali, dá um jeito, mas é carro passando o tempo todo, né? De helicóptero não, Você vira pro lado, abre a porta, uau! Como é que você faz com helicóptero? Exato, cara. No helicóptero é o seguinte, você pousa, geralmente você tá no meio do nada,
Você tá no... Então não tem quem vai te ver. Exatamente, você está no mato, que é o ambiente propício para fazer essas coisas. Aquele silêncio, entendeu? O helicóptero, já desliguei o helicóptero. Então a pessoa vai ficar à vontade. Velho, peraí. Peraí. Ô, vai lá, mas desliguei o helicóptero aqui, pensa agora direitinho. Fica à vontade aí que eu vou dar uma volta ali. Peraí, te incomodar, vou desligar o motor aqui. É isso. Então é um lugar mais tranquilo, é mais fácil no helicóptero do que no carro. A pessoa fica mais tranquila, mas já aconteceu de ter que pousar. A pessoa tá passando mal, tá apertada, tem que fazer xixi. Criança. Não, criança, né? Vá lá, né? Já aconteceu. Não, até pra trocar uma fralda se for uma criança pequena. Sim, também. Né? Porque não era aeronave fechada, né? Sim, já Porque aconteceu. 5 minutos é uma coisa, um voo longo de 1h30, se com 40 minutos teve episódio, exatamente. você para. Quando você vai parar nesse tipo de caso, agora voltando um pouquinho pro seu lado, o piloto, assim... Porque, pra mim, vendo os vídeos do Rômulo são legais. Mais uma vez, assista. Tá no link na descrição do episódio, tanto em áudio quanto no vídeo. Tá aqui na descrição. Ou então você vai procurar, voando comigo. Eu acho muito legal que alguns voos você faz o tal do confonia, né? Que a gente escuta você falando com a torre. Se você tá num voo, você falou Angra, por exemplo, ou Montes Claros, são voos mais longos que eu vi que você faz. E você vai descer pra uma intercorrência dessa. Você tem que comunicar, ó, tô descendo aqui em tal lugar... toque arremetido, sei lá, você tem que falar isso na frequência, não? Olha, vamos lá. Por exemplo, se a gente está voando daqui para Angra, a rota de Angra tem uma parte dela que a gente vai na frequência livre. A maioria você vai na frequência livre. Você não está sendo controlado. Explica o que é frequência livre e o que é ser controlado. Tá. Quando eu estou voando aqui dentro de Belo Horizonte, eu estou controlado por um controle de tráfego aéreo. Porque aqui tem 2 aeroportos, chegam aviões o tempo todo, decola e pousa, 2 aeroportos grandes, né? Então, eu tenho que obedecer o que o controlador falar para mim. Olha, vai para a direita, toma a proa da rodoviária, vai para a proa da posição Flores em Contagem, ou seja, eu tenho que seguir o que ela está falando e ficar o tempo todo escutando. Quando eu saio de Belo Horizonte e vou para Angra, o helicóptero a gente voa um pouco mais baixo, então eu não vou voar alto para interferir com o avião, então a gente não fala mais com o controle. A gente tem uma limitação de um raio aqui dentro de Belo Horizonte, 50 quilômetros de distância de Confins, eu já não preciso mais falar com o controle, então eu vou falar numa frequência livre. A frequência livre são todas as aeronaves que estão voando fora de área controlada. Então pode ser helicóptero, como pode ser avião também. Helicóptero, avião. Então eu estou nessa frequência livre, eu só informo aonde eu tô, quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu estou indo. Então, por exemplo, vou fazer uma coordenação. O Oscar de Oscar está na vertical de Itaúna, com proa de Divinópolis, mantendo 3.500 pés. O que quer dizer isso? Que eu estou em cima de Itaúna. Ah, quando você fala na vertical... Isso. Ah, imbecil. Gente, é bom estar com a pessoa ao vivo, né? Agora que eu entendi, porque eu vi o seu canal, eu tô na vertical, cara, na vertical. Quer dizer, eu tô em cima de Itaúna. Isso, proa de Divinópolis, você tá em direção de Divinópolis. Isso. Parabéns, Mário. Exatamente, aí, Nossa, tá vendo? Eu tenho capacidade de sentar no E44 de passageiro, no E44, e agora eu entendi o que é isso. Pronto, aí, ó. Mais um... Eu jogo... Bicho, eu piloto helicóptero melhor que eu jogo FIFA. E aí, como você está nessa frequência ali, você não precisa comunicar para controle ou para qualquer outro tipo de órgão que você vai pousar ali para a pessoa fazer xixi, entendeu? Então, é mais livre. Por exemplo, a pessoa, eu quero fazer um xixi aqui e tal. Eu só comunico, o Oscar de Oscar vai fazer um pouso aqui no setor sul da cidade de Divinópolis. Se eu não quiser falar, eu não preciso falar, mas eu comunico. Você vai achar um descampado. Isso, pousa, faz o que tem que fazer, decola e vai embora. Agora, se eu estou em área controlada, por exemplo, estou aqui em Belo Horizonte, a pessoa quer fazer um xixi, estou ali na Serra da Piedade, sobrevoando a Serra da Piedade, estou em área controlada. A pessoa quer fazer um xixi, eu tenho que comunicar ao controle. Controle, o Oscar de Oscar vai fazer um pouso, vai permanecer no solo por 10 minutos, na hora de decolar eu chamarei novamente. Beleza. Então eu tenho que informar porque eu estou sendo controlado. Porque se eu não informar, eles vão achar que eu sumi. E aí começa, pode ter acontecido algum acidente. E aí tem um tempo que eles esperam. Se eu não chamar, eles vão mandar uma aeronave me procurar na região onde eu estava fazendo o sobrevoo. E se eles me acharem lá
com o meu passageiro fazendo xixi ou fazendo o que tiver que fazer, eles vão olhar, vão falar, tá ali, tá tudo bem, tá ok, vai ligar no meu telefone, tá tudo bem, comandante? Tá tudo certo. Mas você vai tomar uma carcomida também fantástica, né? Vou tomar multa. Porque teve que mexer uma aeronave, alguém, multa. né? Na semana seguinte chega a multa e eu tenho que pagar os custos dessa aeronave que decolou, e não só eu e o meu patrão, o operador da máquina. De quem e eu não sei se tem um cara que te dá uma CR, assim, a hora que você dá um pulinho com fins ou na Pampulha. Tem isso, não? Como assim? Tipo assim, o comandante local, não sei o quê, falou, pô, você não pode fazer isso, cara. Uma pessoa te dá uma advertência verbal. Ou não, é a multa? Não, é a multa. É a multa. Eles não querem saber. Ah, tá. É a multa. Você tinha que ter ligado, tinha que ter avisado, tinha que ter comunicado. Porque eu já ouvi um caso uma vez, um cara que fez umas barberagens com helicóptero dentro de Belo Horizonte. E aí tomou um tapinha no ombro do comandante da aeronáutica, assim, vamos tomar um café comigo? E que sentou na sala e levou uma carcomida fantástica. E eu vendo aquele que história é essa, Porchat, do Escobar, não sei se você já viu, Escobar, apresentador da Globo. Não vi. Ele era comissário de uma empresa que ficava fazendo voo no mundo árabe. E aí, quando os caras voltaram pro Brasil, ele estava sobrevoando o Rio, o piloto acordou, foi para dentro da cabine e pousaram numa base aérea que nem cabia o avião deles. Ah, eu vi sim. Santa Cruz. Santa Cruz. Aí ele fala que na hora que foi Santa Cruz é mais... Enfim, pode ter sido Santa Cruz, eu não sei da geografia. Mas é o aeroporto, a base aérea de Santa Cruz, é no Rio. Uma base militar. Aí ele falou que na hora que tudo parou e entrou um cara dentro do avião, o cara falou assim, quem é o comandante? Ele falou assim, sou eu. E que o chefão falou assim, eu faço questão pessoal de fazer com que o senhor nunca mais voe na sua vida. Isso deve ser uma coisa muito boa de ouvir, né? Você que trabalha com isso. Você tá doido. Deve ser um trem bom de ouvir, assim. Não, pelo amor de Deus. É o que ninguém gosta de escutar, né? Tá, mas aqui, antes de eu falar com você, a gente falou da frequência livre. Isso. Não sei se ficou faltando, nós deixamos alguma pergunta no ar. Se ficar, a gente volta. Mas eu tava escrevendo um roteiro pra gente bater um papo, velho, e eu tava viajando. Porque assim, esse podcast de alimentos e bebidas, né? Eu vejo seu canal, acho muito legal, vou ter muita pergunta. Mas eu tava assim, cara, eu já entrevistei aqui um cara que anda de caminhão, que é o Tinelão, o rei dos áudios, não sei se você conhece ele. Conheço pelo áudio. Peça rara, doido igual o nosso todo. Aí ele contou os casos dele, tal, de perrengue também. E ele fala, parada boa pra comer em tal lugar, tal lugar. Eu tenho esse amigo meu que anda de moto. O cara acorda e fala assim, hoje vou tomar um café da manhã em Ouro Preto. Aí o cara monta na moto e vai naquela, né, jaqueta e tal. Ô bicho, eu fico pensando, cara, e o cara que tem um helicóptero? Se ele quiser, fala, hoje eu quero comer um pão de queijo no café do motorista em Formiga. O cara decola com o bichão, para lá, toma um café e volta. Porque eu fiquei imaginando, bicho, imagina você chegar no Graal de helicóptero, chega um ônibus, dá... Aí... Para, eu quero um chiclete enrolado de salsicha. Mas assim, eu fiquei viajando nisso. Você já fez alguma coisa dessa, assim? Eu quero, Romo, vou dar um rolê que eu tô a fim de tomar um café puta, cara, sei lá, na Serra da Canastra. Já fiz, cara. De luxo, assim? Já. E é fantástico. Eu vou contar 2 casos. Um, você falou do Grau, pousei no Grau, em Perdões. Mentira! Pousei em Perdões. Velho, isso é legal demais, velho. Eu que você vai no Grau de helicóptero. Para. Pousei no Grau, porque o proprietário dessa máquina que eu voei fazendo freelance, pra quem não sabe, você não é empregado. O cara te contratou pra você fazer um voo pra ele. Empreitada. Ele tem um helicóptero e te contratou pra você fazer um voo pra ele. Ele precisa de um piloto. Ele tinha uma fazenda perto de Perdões. E aí a gente parou no Grau para poder almoçar. Depois da fazenda a gente vinha embora, falava, vamos almoçar? Vamos. Pousamos no Grau. E aí tinha um espaço grande lá, né, para poder pousar. E ele já conhecia também o dono do Grau. Então ele já tinha pousado outras vezes. Então, peraí, se você que tá aqui anda de ônibus e acha o Grau caro, para alguém o Grau deve ser barato. Porque o cara pousa de helicóptero no Grau, mas vai. E aí ele já conhecia o proprietário já tinha autorizado ele a pousar lá. Ele já tinha pousado outras vezes. Falei, não, problema nenhum, vamos pousar lá. Aí tem uma áreazinha que eles cercam, já tinha uma área cercada. A gente pousou lá, almoçou, decolou e voltamos para Belo Horizonte. E a outra, que foi o passeio que você perguntou, né? A pessoa vai no restaurante? Vai. Teve um cara que contratou para poder pedir a noiva em casamento, a namorada, né, em casamento. A gente foi num restaurante, cara, chama Restaurante da Cristina, fica na Serra do Cipó. Que restaurante maravilhoso. Eu nunca tinha ido, não. Mas comida excelente, comida mineira, para quem gosta.
Restaurante da Cristina, perto de Lapinha da Serra. Lapinha da Serra eu vejo foto, que é muito bonito. Maravilhoso. Então, de helicóptero de Belo Horizonte até lá, 22, 23 minutos. A mulher sabia que ela ia pra lá, porque o cara Não. tem que fazer surpresa, Não, né? ela nem sabia que ela ia voar de helicóptero, cara. Então, ela chegou lá com aquela venda. Aí, quando ela chegou, viu o helicóptero, ela ficou maravilhada e achou que ia 50 dar uma tons de voltinha. cinza, hein, mulherada? Achou que ia dar uma voltinha. Não, nós fomos lá pro restaurante da Cristina. Aí antes, né, a gente liga, pede autorização. A Cristina, ela já tem o costume de receber helicóptero lá. Então tem uma área que a gente pousa, desliga o helicóptero. O restaurante fica em frente, vai pro restaurante, tem uma vista bonita, come uma comida maravilhosa. Ela faz uma comida, faz peixe, faz comida mineira. Você escolhe, tem tudo lá. Não, diga que eu for de helicóptero, eu vou lá. Super temático. Cara, vale muito a pena, Mário. Vale muito a pena. E depois desse restaurante, 2 minutos de voo para cima, você decola 2 minutos de voo para cima, você está em cima de uma cachoeira chamada Cachoeira Grande, na Serra do Cipó. Só que a gente passa de frente à cachoeira, você vê a queda, e a gente tem uma área que dá para pousar naquela parte que dá uma lagoa para a pessoa nadar. Sim. Pousei, eles nadaram nessa cachoeira, na parte de cima da cachoeira. Então o cara já levou toalha, levou tudo antes. Mochila. Tá tudo esquematizado. Como foi só os dois, ele Cabia. conseguiu, levou mochila, levou roupa e tal, ele já tinha tudo programado. E aí chegou lá, deu um mergulho com a mulher e tal, voltou, a mulher já tinha aceitado casar com ele, a gente voltou de lá mais 20 Mas minutos a proposição foi aonde, velho? foi no restaurante, na hora que chegou no restaurante. Ah, na hora que chegou lá? Porque já estava tudo pronto lá, né? O almoço já estava todo pronto. Eram só os dois. E aí no almoço, eles almoçando, eu almocei afastado, claro. Ele pediu ela no almoço. Cara, que Aí isso, hein, velho? almoçou, pediu em casamento, ela aceitou. Depois nós demos essa voltinha ali na cachoeira e voltamos para Belo Horizonte. Foi top, foi um passeio assim, show de bola. Até falei com o cara, você teve uma ideia fantástica, foi muito bacana. Sua mulher não vai esquecer isso nunca mais. Mas você casou bem. Então se um dia, pessoal, vocês quiserem fazer esse voo, vá até o restaurante da Cristina, vale muito a pena. Tem um táxi aéreo lá no Carlos Prates que faz esse tipo de passeio. Cara, e esse cara brilhou, hein, velho? E esse cara brilhou, bicho. Foi muito. Mas aqui, vamos só trazer pro imaginário agora, que esse cara bateu o recorde, velho. O cara montou no helicóptero, ele foi e tal. Se você tivesse que fazer uma rota, vamos supor que eu tenho um helicóptero que eu ganhei um voucher de X horas de voo. E que eu te liguei e falou, Rômulo, arrumei um voo aqui gastronômico pra nós fazer. Nós vamos decolar de Belo Horizonte, vou tomar um café em meia hora de voo. Onde é que seria? Café com meia hora de voo? Café da manhã. Café da manhã, meia hora de voo. Já dá pra estar na Serra da Canastra? Já sei, cara. Aonde? Na Pequena Tiradentes. Legal. Mas quanto tempo de voo daqui lá? Dá 40 minutos. Tá. Aí de Tiradentes eu vou almoçar onde? Com mais meia hora de voo? De Tiradentes, mais meia hora de voo para almoço. Porque o café da manhã ficou ali, viu Tiradentes, a Pequena Tiradentes e tal, não sei o quê. Eu quero almoçar em outro lugar. Cara, com meia hora de voo Porque eu tenho que voltar com luz do dia ainda, né? Porque helicóptero tem que voar noturno, mas nós vamos fazer um voo diurno, né? Voo diurno. Voo diurno. Voo diurno é mais agradável no helicóptero. Cara, de Tiradentes, você poderia almoçar São João del Rei. Mas muito perto, cara. Você vai decolar a aeronave 2 minutos de voo? Vamos ver aqui, deixa eu ver mais. O interior do Rio não tá perto ali, não? Sei lá, Petrópolis, Tiradentes? Ou já é mais longe? Boa. Petrópolis. Almoça em Petrópolis. Mais 40 minutos. 40 minutos? 45. Não. Vai gastar o helicóptero. Almoço em Petrópolis. Petrópolis pra eu voltar um café à tarde. São Lourenço, aqueles lados ali, será que dá? São Lourenço. O sul de Minasinho ali. Varginha, não sei. Caxambu, Poços de Caldas. Caxambu seria um bom local. Caxambu. Com 40 minutos, Pouso Alegre. Pouso Alegre já tem café legal. Pouso Alegre também. 40 minutos, Pouso Alegre. Aquela região ali, E Pouso Alegre, BH, pra voltar a pernada de volta. Mais 1h20. Então tem que abastecer o tanque. Tem que abastecer, mas aí a gente dá um jeito da logística, a gente faz. É só você falar o que você quer fazer. Eu tenho certeza, tem dinheiro, meu filho. Na hora a gente dá um jeito. Helicóptero tem buzina? Então,
Muita gente me faz essa pergunta. Tem buzina, mas não é buzina que você passa e... Ô, Mário, beleza, tô passando aqui. Não é esse tipo de buzina. A buzina que tem no helicóptero é para te indicar que deu merda. Então é um alerta, não é uma buzina. É um alerta, mas a gente fala buzina porque na tradução do manual, né, o horn Sim. é buzina. Então, mas é um alarme de baixa rotação ou um alarme que se deu problema no hidráulico, enfim. É para te alertar alguma coisa, ou que sua rotação está mais alta do que deveria estar. Então é para te alertar. Aquela buzininha que é pam, dá licença, eu passando, não tem. Esse tipo de coisa não tem. Outra pergunta que me veio aqui, eu fiz o café na frente do comandante aqui, eu moí o café, eu já estava com ele separado antes e fiz ele aqui. Seria possível fazer um café dentro do helicóptero com ele voando? Claro, sem problema nenhum. Daria para fazer isso? Dá sim. Dá sim. Você não usou nada elétrico, nada com gás, com fogo? Não, eu esquentei aqui, né? Você Só esquentou que aonde? eu esquentei numa chaleira, que é elétrica. Tá, mas você poderia levar ela quente numa copo garrafinha desses térmica aí que a turma tá usando. Stanley. Não, tem uma garrafinha térmica que aguenta uns 15 minutos. Então, aí daria para fazer, sem problema, dá para fazer. Não tem problema nenhum. Tá aí uma coisa, eu quase peguei um voo e fiz o café no voo, arrependido de não ter feito, cara. Porque no voo para Natal foi longo, eu poderia ter feito um café. E às vezes, Mário, você pode pedir também a aeromoça para fazer. Se você tiver lá o produto... Não, eu ia levar tudo, cara. Eu ia levar o kitzinho Mário para festas, ia pedir água e ia ficar lá no meio do avião. O avião inteiro ia cheirar. Eu não sei quem é. Então, o que não pode ter no helicóptero? Cara, no helicóptero, tudo que tem gás. Cerveja, espumante já foi pro saco. Assim, que tem gás que eu falo é gás mesmo, de cozinha, esse tipo de gás, entendeu? Não é carbonatação da bebida, é gás. Exatamente. Cerveja, essas coisas não tem problema nenhum. O que não pode ter é gelo seco. Porque gelo seco é carbono... Então eu não faço um coquetel que leva gelo seco dentro do helicóptero. De maneira nenhuma, porque já aconteceu casos, não aqui no Brasil, eu tenho um caso nos Estados Unidos, de um pessoal que saiu para pescar, e aí colocaram os peixes em gelo seco num cooler, e decolaram com o avião, e o avião perdeu contato com o controle, ninguém conseguia falar com o cara do avião, eles... chegaram com aqueles caças, né, do lado para tentar interceptar e ninguém respondia, o avião voou até acabar o combustível, sorte, caiu lá no meio do deserto, morreu, e aí depois descobriram que foi o cooler de gelo seco que estava um pouquinho aberto, e gelo seco é gás carbônico puro. Então virou monóxido de carbono. Monóxido de carbono matou todo mundo, perdeu consciência. Morreram sem saber o que aconteceu. Então... Gelo seco a gente pode levar, essas baterias de carro, bateria de ácido, como é que é? Eu esqueci o nome do ácido, mas é um ácido lítio, não sei qual que é. É um ácido que não pode ser transportado. Agora, bebida não tem problema nenhum, a gente pode levar, desde que não seja com gelo seco. Qual que é a velocidade do helicóptero? Esse helicóptero que eu estou voando hoje, que é o Esquilo, né, que é o H-125, ele faz 270, 280 km por hora. Mas aí aquela observação é uma constante, né? Não é igual estrada, que você faz 110, 50, 30. Não, é velocidade de cruzeiro. Porque como a gente não tem que ficar fazendo curva, né, para contornar a serra, que você vê que você sai daqui para ir para o Rio, você vai contornando a serra, a estrada vai fazendo assim. A gente decola, vai para uma altura que a gente não vai pegar serra nenhuma e é linha reta. Então é 270 km em linha reta. E quando você está em voo, nem parece, cara. O helicóptero, você vê nos vídeos lá, o helicóptero parece que você está voando a 80 km por hora. É engraçado, cara. Tem um voo seu que eu assisti, que você vira e fala assim, agora eu tenho mais 5 minutos de voo aqui nessa direção. Dá uma impressão, fala, cara, parece que tá devagar. Parece que tá devagar, mas devagar. É porque, como você tá mais alto, você tem uma noção diferente do espaço. Então parece que tá tudo em câmera lenta. Você quer ver que o helicóptero tá rápido, você voa baixo. Quando a pessoa fala assim, esse helicóptero tá devagar. Você abaixa um pouquinho o helicóptero e voa. Aí a pessoa começa a ver a serra passando, as árvores passando, aí ela vê que tá rápido. Porque a sua consciência situacional muda, fica diferente. Antes de um voo, quanto tempo antes da aeronave decolar você chega e quanto tempo depois? Então, por exemplo, eu tenho um voo marcado 8 horas da manhã, eu gosto de chegar 5h30, 6 horas. 1 hora e meia, 2 horas, 1 hora e meia, mais ou menos, é o ideal.
Por quê? É muita coisa para você ajeitar. O planejamento de voo, geralmente eu já faço antes, quando o voo é programado. Nós vamos para o Rio de Janeiro na quinta-feira. Então eu já deixo o plano de voo que eu faço num aplicativo. Você tem que fazer um plano de voo falando seu prefixo, quantos passageiros, quanto de combustível. Se não der para pousar em Santos Dumont, onde você vai pousar, isso tudo tem no aplicativo. Então eu já posso deixar pronto, isso eu já deixo pronto. O que eu faço lá é o pré-voo. Eu vou conferir se a aeronave está abastecida, eu tenho que fazer a drenagem do combustível, porque se o combustível fica muito tempo lá, geralmente em tempo úmido, quando você drena o combustível, dependendo do combustível, tem uma porcentagem de água que fica no combustível. Decanta. Então a água ela vai para baixo no tanque. Quando você drena, ela sai. Se tiver alguma coisa de água, ela vai sair primeiro. E aí você não tem problema com o combustível. Vai conferir se tem sujeira no combustível, se o óleo está completo, se tem alguma mangueira vazando, se tem alguma coisa vazando no helicóptero. Aí vai testar, vai ver a cabine, preparar a comissaria, o lixo, se está tudo certo. Tem patrão que gosta de voar com travesseiro, tem patrão que não gosta de voar com travesseiro, então dependendo do voo você já deixa a cabine do jeito que ele gosta. Tem uns que utilizam Bluetooth no fone para ir trabalhando, tem outros que não utilizam Bluetooth para isso, utiliza para música. Então eu gosto de chegar antes para deixar a máquina pronta, configurada. O cara sentar a bunda lá e ir embora. O cara sentar a bunda e na hora que o cara aponta lá, chegou com a bagagem, o bagageiro já está aberto, é só colocar. Ali eu já fiz cálculo de peso e balanceamento, que tem que fazer também. Então já tem os pesos ali dos meus patrões, de quem vai voar, quantidade de mala, eles já sabem a quantidade que tem que levar. Então é dessa forma, eu gosto de chegar antes para isso. E também se houver algum imprevisto, aconteceu alguma coisa, vamos supor, eu detectei aqui no pré-voo que tem uma mangueirinha aqui que está vazando, essa mangueira é só trocar. Tem que chamar a oficina fica na Pampulha. Dá tempo de eu ir lá na Pampulha, trocar essa mangueirinha ou ligar para alguém, olha, vou precisar da mangueira. O cara traz lá da Pampulha, vem, troca a mangueira, a gente faz o teste e ainda dá para voar. Então eu gosto de chegar antes por causa dos imprevistos, entendeu? E você faz um pré-voo mais tranquilo. Certamente você voa mais tranquilo também. Correria, exatamente. E outra coisa também que eu falo no vídeo, quando eu chego dos meus voos, eu já deixo a máquina já configurada para um próximo voo, independente de com quem seja ou que dia que seja. Já deixa a cabine limpa, já troca a comissaria, já reponho o que foi consumido, já coloco a quantidade de óleo que eu acho que tem que colocar, já deixo a máquina de tanque cheio. Então, Romulo, preciso voar. A máquina já está 70% pronta. É só eu bater o olho lá, conferir se está tudo certinho. Depois de um dia assim, cansativo, você tem ou uma refeição, alguma coisa que você gosta, assim? Apesar de ser um cara tão comedido, você é um cara que tá em forma e tal. Mas assim, vamos supor que você teve um dia longo, você acordou 6 da manhã, foi pro heliponto, preparou a aeronave, voou, sei lá, pra Angra ou pro Rio. Eu já vi que teve dia que você teve que parar no Santos Dumont e depois deixar a aeronave em outro lugar e tal. Que você chegou assim, cansado, fechei o helicóptero, fiz tudo e tal. Tem alguma coisa que você fala, agora eu tenho que tomar, ou beber, ou comer, não sei o quê. Você tem alguma coisa assim, cara? Tem, cara, pizza. É mesmo? Adoro pizza, cara. Pizza. Eu quero comemorar alguma coisa, é pizza ou churrasco. Geralmente nos voos, né, que eu chego no hotel, aí eu vou tomar um banho, eu já faço o pedido de pizza, vou tomar um banho, chega, e quando chega a pizza, eu como uma pizza, aí eu peço uma pizza salgada e aquela pequenininha doce para poder... Você curte pizza doce? Adoro, cara. Adoro pizza. Aqui em BH tem uma pizzaria que... Pode falar o nome. Eu adoro. Assim, é a Marguerita. Dona Marguerita. Adoro aquela pizza fininha. Nossa. Sim, que é rodízio, né? Deliciosa, cara. Eu amo. Amo mesmo. Pô, você é um cara comedido que gosta de comer pizza, velho. Você não tem biotipo de que é pizzeiro, assim. Sou pizzeiro, cara. Se fosse eu, e daí? Adoro pizza. E me conta um negócio, cara. Você foi levar o patrão pra, sei lá, Montes Claros, algum lugar. E você tem que ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias lá esperando o cara. Você fica 5 dias no hotel? 5 dias no hotel. 5 dias no hotel. E hotel. isso deve ser difícil. É difícil, Mário, mas assim, hoje em dia, para mim, é mais fácil, porque eu tenho como hobby editar vídeos, né? Então, faço os vídeos pro meu canal. Então, hoje em dia, eu fico no hotel editando vídeo.
Então você leva o notebook? Então, eu edito tudo no celular, cara. Eu faço tudo no celular, porque eu aprendi a fazer no celular. Então, nem levo. Simples. Eu pego, você vê que a edição é bem simples mesmo. Eu pego e fico ali no celular. E quando eu assusto, o tempo passou. E aí, hoje em dia também, eu aprendi a curtir o lugar. Então, no início eu ia, por exemplo, vai para Campos do Jordão. Pô, Campos do Jordão é um lugar fantástico. Eu ia e ficava dentro do hotel. Ficar aqui dentro. Aí ficava assistindo televisão, mexendo na internet, YouTube, e o tempo ia passando. Hoje não, hoje eu saio, vou visitar um negócio, vou nesse tal restaurante, comer uma pizza, sozinho. Pô, mas você vai sozinho? Cara, vou sozinho. Vou comer uma pizza, vou visitar onde tem aqui, que é o local turístico, onde que o pessoal vai, eu vou lá conhecer. Porque o mais difícil é você ter a oportunidade de ir num lugar desse, né? Você pegar o carro e ir para Campos do Jordão. Nunca fiz isso com minha família, mas já fui várias vezes levar o pessoal de helicóptero. Então, hoje em dia é um lugar que eu conheço. É um lugar que eu chego e falo, hoje eu vou naquele restaurante, hoje eu vou naquela pizzaria, hoje eu vou ali e tal. Então, já aproveito mais. E tem uma coisa boa, que é o fato de você não consumir álcool e para a sua profissão. Porque eu tô pensando assim, a cabeça do coisa ruim, né? Imagina se você chega lá na terça e o patrão vai embora sexta. Aí você fala, terça-feira eu vou encher a lata, porque ainda tem quarta, quinta e sexta. O cara bebe todas as cordas de ressaca, o telefone toca, porque imagina que isso aconteça, né? Acontece. Tem que ir embora hoje. Tem que ir embora hoje. É. Então, assim, o fato de você não consumir álcool também é uma boa por isso, né? Excelente, excelente. Isso não me atrapalha. E atrapalha alguns outros colegas. Já vi gente reclamando. Mas eu não tenho tempo de tomar uma cerveja, de ficar tranquilo aqui, fazer um churrasco, beber e tal. Eu tenho que ficar segurando. Para mim isso não é problema. É bem tranquilo. Ô Rômulo, estamos chegando no final, cara. Eu queria que você falasse para mim algumas coisas que a gente tem perguntas assim do podcast. Tá. Você faz alguma gordice? É a pizza, né? A pizza, e também tem uma gordice que eu faço à noite, cara. Que essa gordice eu tô tentando cortar, mas ainda não consegui. Vamos ver se eu vou te incentivar ou te dissuadir. Cara, é uma colherada na Nutella, bicho. Nutella? Nutella. Eu Você encho curte, colher velho? de Nutella. Ou então vou fazer um brigadeiro e sento pra comer um prato de brigadeiro, velho. Eu tenho que parar com isso, mas é uma coisa que... Você já fez o brigadeiro com Nutella? Não. Nunca. Aí, velho. Não faz isso, velho. Não dá ideia. Você vai fazer o brigadeiro, aí na hora de enrolar, véio, você bota um pouquinho de Nutella ali e enrola. Não faz isso, cara. Não faz isso. Não, você é magro. Se fosse gordo, eu te dissuadir. Nossa. Você voa seus voos de helicóptero com a GoPro colada lá Sim. fora. Alguma vez ela já caiu? Nunca caiu, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas já me assustou, porque uma vez eu tava gravando e ela parou de gravar de repente. Falei, caramba, o que aconteceu? E eu não conseguia, porque eu sincronizo a minha GoPro com o meu telefone e eu desligo e ligo ela no meu telefone. Ah, legal. Então eu tô voando, eu quero filmar aqui, tufo. Aí ela parou. Eu não consegui o contato de Bluetooth com a câmera. Falei, cara, perdi a câmera. E eu tinha acabado de comprar. Nossa. Tinha acabado de comprar. Falei, caiu. Mas eu corri esse risco e tal. Aí quando eu cheguei, eu vi que ela não tinha caído, ela estava presa lá ainda. O que aconteceu foi que com a vibração do helicóptero, a bateria, ela meio que... Ela soltou da onde que ela tinha que estar. Aí eu voltei com ela, funcionou, graças a Deus. Eu volto e meia, eu vou em feira de café, ou vejo revista, e tem umas máquinas de café expresso de 50 mil reais, que eu falo assim, cara, isso é um sonho caro, que eu não sei se um dia eu vou ter. Você voa um helicóptero que custa alguns milhões, você tem algum sonho caro também, velho? Porque pra mim uma máquina de 50 mil reais, que é muito dinheiro, é um luxo. Falo, cara, isso é um luxo, hein? Mesmo dia, será que eu vou conseguir ter? Vou comprar uma usada, vai custar, sei lá, 1/3, metade, 1/10. Vou achar vou mandar reformar. Você tem alguma coisa dessa, assim, com o seu brinquedinho, que é o helicóptero? Não. Eu não tenho vontade de ter um helicóptero pra mim, não tenho sonho de ter um helicóptero. Sonho com máquinas, eu sonho em ter um dia uma Ferrari. Ó. Eu tenho o sonho de ter uma Ferrari, isso eu tenho. Agora, helicóptero até que não. Helicóptero não tenho sonho, não tenho vontade. Tenho vontade de pilotar só. Ter a máquina,
Não, acho que não. Ou seja, ele é igual o tio, ele carrega, ele brinca, deu trabalho, passa pro pai e pra mãe. Exatamente. Você... É a melhor parte, cara. É a melhor o tio. parte. Eu só fico com a melhor parte do helicóptero. Você é o tio. E agora, Rômulo, pra gente finalizar, eu quero que você fale pra mim a refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito. Se você quiser fazer até com um voo emendado aí, é seu. Você pode criar um lugar que não existe da sua cabeça. Cara, eu vou falar porque eu consegui realizar um sonho esse ano, não, ano passado, que era de visitar as Maldivas, conhecer as Maldivas com a minha esposa. Legal. Então nós fomos para lá, nós fizemos uma viagem fantástica. Tivemos em Dubai, Maldivas, Doha, tivemos no Catar. E aí, cara, nós fomos num restaurante em Dubai chamado Selavi. Que comida maravilhosa, que experiência maravilhosa. Comida francesa? Não, comida se eu não me... é italiana, a gente comeu italiano. Ah, tá. E assim, a experiência é fantástica, por quê? Porque a gente almoçou, mas você pode jantar e tal. A gente almoçou de frente com o Burj Khalifa, Sim. que é aquele maior prédio do mundo. A vista do local é maravilhosa e a comida, cara, fantástica. Então eles te dão uma experiência que você se sente praticamente no céu, cara, sabe? Foi tão gostoso, foi tão bom. E eu não bebo, cara. Eu não tava bêbado nem nada. Ele é porque o Burj Al Arab, ele fica num shopping, né? É o Burj Khalifa, ele fica num shopping, O Khalifa, né? Que é o Dubai Mall. Exato. Então você tava dentro desse shopping. Eu tava próximo a esse shopping, num outro prédio, que eu esqueci o nome, é um prédio novo da Emaar. Ele é um conectado no outro, assim. Entendi. E tem um hotel que tem uma piscina que fica de frente para o Burj Khalifa, assim. É nesse prédio. Tem esse restaurante chamado Selavi. Então você teve essa vistona do bichão lá. E qual que era o menu? Olha, a entrada foi uma saladinha, mas uma salada que se você ler, você fala assim, cara, não vou curtir. Porque tem laranja, tem nozes, tem alho. E aí eu fiquei assim, cara, será que... Enfim, era um alface com uma rúcula e com nozes, com a laranja, o caldo de laranja, com alho, um sabor maravilhoso, deliciosa, hein? Cara, deliciosa, e no ponto certo. O prato principal foi um frango, é uma contracoxa. Sim. Com um tempero que eu não consegui identificar o que era, mas era muito bom. Dava vontade de chupar até o ossinho, tô ligado, sabe? Né, que é na roça. Cara, que você fica coçando o pé assim, e eu aqui, ó, só com assim. Com o garfo e comendo e vendo que ainda tinha um restinho de carne no osso. Sabe quando você quer pegar? Raspa tudo. Delicioso, cara. E a sobremesa foi um petit gâteau, com um sorvete maravilhoso e o petit gâteau de chocolate. Delicioso, cara. Maravilhoso. Experiência fantástica. Vale a pena. Se você é patroa. Lá, eu ia patroa. Essa foi a refeição perfeita. Completa. A refeição perfeita com a companhia perfeita. Fantástico, velho. Eu já falei seu canal, é o canal Voando Comigo. Você tem um curso também para quem quer ser piloto de helicóptero. Isso, cara. Eu tenho esse curso. Vou até falar um pouquinho sobre esse curso. É o seguinte. Quando eu comecei na aviação, eu comecei meio perdido, sem direcionamento. Então, teve algumas coisas que eu não sabia que eu ia ter que investir em valor de hora de voo, que eu tive que investir. Então, fui pego de surpresa no meio do caminho. E aí, quando eu comecei me passaram essa ideia de fazer um curso, eu falei, cara, então vou fazer um curso para quem precisa, para quem quer se tornar piloto de helicóptero. Então é um passo a passo de como se tornar piloto de helicóptero. Desde o início, desde o exame médico, o que você precisa, se você precisa falar inglês, qual o nível de inglês que você precisa, como é composta a prova da ANAC, tudo. É um curso completo para você ver se é isso que você quer. E no final também eu mostro como é a profissão, falo sobre o relacionamento interpessoal com os seus patrões, como é a vida do executivo, ensina a pousar em fazenda, como você consegue uma coordenada geográfica. Então são coisas que eu aprendi com a minha experiência, que se eu tivesse um curso desse antes de começar, para mim seria muito mais fácil, porque você já está direcionado, você já sabe qual é o próximo passo. Muita gente não sabe, na internet tem muita informação desencontrada. Então eu coloquei tudo nesse curso.
e tá disponível lá, o link tá no meu canal. Então você vai lá no canal Voando Comigo, tem lá seu curso, também no seu perfil do Instagram, né? Isso, no perfil do Instagram também tem o link lá, você clica, tem a promoção do mês, e aí é uma mentoria, tá? São aulas online que eu dou, e se a pessoa quiser, tiver alguma dúvida, tem um canalzinho lá que consegue falar comigo no Telegram, ou então no próprio aplicativo que é o Eduz, que a gente utiliza. Enfim, é para dar uma mentoria para quem quer se tornar piloto ou também para esclarecer, para a pessoa ver que, que o investimento é muito alto, para mim não dá, isso aqui não vou conseguir, essa vida aqui de piloto eu não consigo, porque muita gente acha que a vida de piloto é uma maravilha, o cara só viaja, come nos melhores locais, mas não vê o outro lado. O cara fica sem fim de semana, você tá com sua bunda alugada praticamente. Você tá aqui, o cara te ligou, você vai dormir hoje em Montes Claros, você vai dormir hoje em Angra, você não sabe. Então tem esse lado, você perde muito momento com a família. E lá eu falo a real, eu falo, olha, é assim que funciona, é dessa forma. Você que decide se quer ou não quer ser piloto. E só antes da gente finalizar, cara, eu quero só fazer sei lá, enfatizar uma coisa que você falou. Não é a primeira pessoa que assenta nessa cadeira que me fala da importância da etiqueta. Uma vez eu até entrevistei um especialista em etiqueta também. A gente tem alguma coisa aqui no Brasil de achar que a etiqueta é aprender a comer escargot, né? É uma coisa desnecessária, é um luxo extremo, né? Mas pelo contrário, ela está muito presente na nossa vida. Então, assim, tanto você que está ouvindo isso aqui, que vai ser piloto de helicóptero ou não, você que faz qualquer outra coisa, o relacionamento interpessoal, né, que é o que o Rômulo frisou aqui, cara, etiqueta é muito importante. Sim. E eu acho que se a gente tivesse etiqueta na vida, assim, desde catar o papel de não jogar no chão, cumprimentar... Mínimas coisas. Mínimas coisas. Eu acho que esse pouquinho fazer esse país andar tão melhor. Exatamente. Eu não tô falando de pensamento de política, eu não tô falando de etiqueta. Claro. Eu acho que nos falta isso. É o mínimo. Eu acho que falta mesmo. É para muita gente. E as pessoas, é igual você falou, acha que é frescura. Não, que tem que... Não, cara, você tem que ter. Você tem que saber o seu lugar. Você tem que separar. Não é porque ele é seu patrão que ele tem que ser seu amigo. E não é porque você tá ali o dia inteiro com ele que você tem intimidade. Não. Você tem que se colocar ali no seu lugar, tem que saber o limite, tem um limite que você não pode atravessar. Porque, Mário, voar todo mundo vai aprender. Se o cara entrar no curso aqui, daqui a um ano ele já sabe voar. O que vai fazer a diferença do cara estar bem sucedido, estar voando uma máquina que quer voar, ganhando um salário bacana e voando com pessoas bacanas, é esse tipo de relacionamento, é saber lidar com isso. Essa é a parte mais difícil. Voar, se você pôr um macaco um ano, ele está aprendeu a voar. Agora, e o restante? Saber lidar com, no caso, o meu são 4 patrões. Então, são 4 pessoas diferentes. Você tem que saber lidar, tem um que é mais exigente, tem um outro que já gosta que você resolve os problemas, tem um outro que gosta de que você passe alguns problemas para ele. Então, você tem que saber lidar, você tem que ter o seu limite ali para você ter sucesso na área. Você é um piloto executivo, você está convivendo com as pessoas o tempo todo. Sem ser sem educação e sem ser também aquela pessoa, aquele zero à esquerda. Né? Maravilha, Rômulo, muitíssimo obrigado. Esse foi o Rômulo Lima, ele é do canal Voando Comigo, comandante Rômulo Lima, do canal Voando Comigo. Obrigado por você ter vindo aqui, sucesso para você no canal. Arrebenta lá, você que chegou até agora nesse papo, dá um like lá no canal dele, segue lá, é divertido pra caramba. Eu adoro ver, pra ver de noite, eu acho sensacional. Se você tá aqui no podcast até agora, tem outras entrevistas, se você se interessa por essa área de aviação, a gente falou também com o Victor Espanha, né, que é o primeiro brasileiro turista espacial, que foi na Blue Origin, já tá aqui na lista também, e tem vários outros papos, tem ator, tem churrasco, queijo, garçom, tem tudo aqui nesse podcast, tá bom? Eu sou Mário Alasca, esse foi mais um episódio do podcast Cerveja Tomei Gosto, cerveja, café ou vinho do Tomei Gosto, tô doidão de café. Te vejo na próxima, valeu, tchau, tchau.